Olá! Nesse vídeo, iremos falar sobre PCR, reação em cadeia da polimerase. A PCR foi uma técnica desenvolvida pelo americano Kary Mullis em 1985, que consiste na replicação da molécula de DNA em laboratório. Em 1993, Mullis recebeu o Prêmio Nobel em Química pela sua descoberta. A PCR é utilizada para amplificação de regiões específicas do DNA, e para isso é utilizado oligonucleotídeos iniciadores, os primers, os quais delimitam a região específica do DNA que deseja ser amplificada. Além disso, são utilizados múltiplos ciclos de síntese de DNA. A partir dessa técnica, é possível fazer muitas cópias de uma região específica do DNA. A PCR consiste na repetição de ciclos de temperatura, e esses ciclos são divididos em 3 etapas. Na desnaturação, ocorre a separação da dupla fita de DNA. A sequência a ser amplificada é desnaturada por aquecimento a cerca de 95 graus Celsius por 30 segundos. A dupla fita é aberta, tornando-se uma fita única. Após a separação das fitas, um par de primers vai determinar a região a ser copiada, na qual completa a fita oposta da sequência de DNA, ou seja, a função de um deles é complementar a sequência de uma fita de dupla hélice e o outro é complementar a sequência na outra fita. O molde é determinado pela posição dos indicadores, que se anelam à fita. Essa etapa ocorre a uma temperatura de 60 graus Celsius. Temos a extensão com o molde já identificado. A enzima de DNA polimerase adiciona as bases complementares, formando uma nova fita, e então a duplicação do DNA está feita. Esse processo acontece a uma temperatura de 72 graus Celsius. Os ciclos podem ser repetidos. Os produtos do primeiro ciclo de replicação são desnaturados, hibridizados e novamente replicados. O procedimento pode ser repetido muitas vezes até que o nível desejado de amplificação seja obtido. Desde então, a PCR vem sendo muito aplicada em diversos campos de pesquisa, como na genética, medicina, ciência forense e na microbiologia. Mostraremos como a técnica de PCR pode ser utilizada no ramo da biologia forense, ou seja, na investigação criminal. Durante uma investigação, muitas vezes não existem evidências suficientes que sejam capazes de incriminar um suspeito. Porém, a partir de pequenas quantidades de material genético, já é possível identificá-lo. Isso porque a sequência de DNA de um indivíduo possui regiões hipervariáveis que funcionam como uma impressão digital genética. Desse modo, com a utilização da técnica de PCR, uma pequena amostra de DNA encontrada é amplificado e analisado por meio de reação em cadeia da polimerase. E como isso ocorre? Bom, o DNA será replicado in vitro, até que possa atingir uma quantidade suficiente que permita ser comparado com o DNA de outra pessoa. Por sua vez, os fragmentos de DNA resultados da PCR, denominados amplicons, podem ser analisados por eletroforese. Assim, o DNA amplificado é usado para fazer uma comparação entre o DNA da vítima com o DNA da família ou até mesmo do suspeito. A essa técnica de identificação de indivíduos foi dado o nome de DNA fingerprint, que é a comparação de fragmentos de DNA, já que o mesmo pode ser identificado pela sua sequência de pares de base. No DNA fingerprint, as sequências são reconhecidas por determinadas enzimas de restrição. Essas enzimas dividem o DNA em fragmentos, cujas dimensões e composições em nucleotídeos variam de pessoa para pessoa. Por fim, deste modo, podemos identificar o suspeito por meio de eletroforese, uma vez que os fragmentos de DNA movimentam-se de modo diferente, no qual resultam em um padrão de bandas que diferenciam de indivíduo para indivíduo.